Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, já ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e já deixa o seu like, porque me ajuda bastante na divulgação, fortalece bastante o canal. E hoje a gente vai continuar naquela linha de True Crime, então hoje eu vou contar mais um caso para vocês. E o caso de hoje, ele é meio famoso, né, de uma pessoa teoricamente famosa, como se fosse uma subcelebridade de hoje em dia. Hoje eu vou falar sobre a Dorian Corey, que era uma mulher trans. Ela fazia apresentações drag em Nova York. A Dorian nasceu Frederick Legg no dia 29 de agosto de 1937 em Buffalo, Nova York. E ela foi criada em uma fazenda. Ela era filha de um cara chamado Franklin Legg e a mãe dela se chamava Mary Fox Clark. Eu não encontrei qual dos dois eram casados, mas ela praticamente foi uma filha fora do casamento, porque o pai ou a mãe... eu não consegui encontrar essa informação, mas eles tinham um outro casamento, enfim. E aí eles se relacionaram, ela acabou nascendo. Só que um tempo depois, eles acabaram se casando, foi no dia 18 de outubro de 1947. Então, na década de 50, a Dorian trabalhou como vitrinista numa loja em Buffalo. A função dela era basicamente montar a vitrine, né? Ela arrumava as roupas, ela montava os manequins. Só que ela não ficou muito tempo nessa loja, porque logo depois ela se mudou para Nova York para estudar design de moda. Ela estudou na Parsons School of Design, e aí nessa época ela já fazia apresentações, né, como drag, e ela já tinha começado a fazer o nome dela. Ela era uma pessoa, assim, super extrovertida, super extravagante também, então não foi difícil ela começar a se destacar na cena em que ela estava inserida. E aí, em meados dos anos 60, ela fez uma turnê com um dançarino chamado Cobra no Pure Born Revue. Foi um show drag, né, também, no estilo cabaré. E nessa época, principalmente, ela já tava o nome dela já estava muito fortalecido. Então, principalmente nos bailes, assim, as pessoas já iam, quando elas sabiam que a Dorian ia ser uma das atrações, elas iam especificamente para isso, então ela era praticamente a pessoa que fechava o show. E essas turnês, como eu citei para vocês ali, que ela fez uma turnê com o Cobra, né, era basicamente uma apresentação, assim, eram shows, e era uma forma da comunidade marginalizada de Nova York na época ter acesso à arte, ter acesso a entretenimento. Então eles faziam apresentações de dança, eles faziam apresentações de canto. Então todo mundo que tinha uma habilidade, né, alguma coisa cultural, artística, eles se apresentavam e aí tinham prêmios, enfim. E quando eu falo comunidade marginalizada, eram as pessoas negras, os latinos, né, porque até hoje esse tipo de preconceito é muito forte, mas imagine naquela época, e principalmente a comunidade LGBT. A Dorian, ela tinha muito talento, como ela era design de moda, né, ela desenhava os próprios figurinos, e ela acabou criando uma marca chamada Corey Design, e todo mundo da cena, assim, conhecia as roupas dela de longe, porque ela tinha uma essência, assim, super extravagante, super chamativa, cheia de brilho, cheia de coisa pendurada, então as pessoas conseguiam reconhecer, assim, as roupas dela de longe. Além disso, ela também era proprietária de uma casa de shows chamada Casa da Corey, e uma das lembranças mais icônicas, assim, da Dorian é a participação dela no documentário Paris is Burning. Esse documentário foi gravado entre 1985 e 1989 e foi lançado em 1990, então ela faz participações nesse documentário e é basicamente sobre o estilo de vida das pessoas que estavam inseridas naquele meio, né, basicamente as margens da sociedade. Então é um documentário bem bacana também. Depois de assistir esse vídeo, se você quiser assistir Paris is Burning, vale a pena, e lá vocês vão conhecer melhor a Dorian também. E se vocês não sabem, a década de 80 e 90 foi uma época muito triste, assim, por conta do surgimento e do boom da AIDS, né? Então muitas pessoas acabaram pegando AIDS, e como na época era uma doença praticamente desconhecida, assim, não se tinha pesquisa sobre medicamentos, não se sabia o que poderia ser feito para curar. Enfim, até hoje, né, não existe uma cura que esteja acessível para todo mundo, mas existe controle, então a pessoa consegue levar uma vida normal, sem muitos problemas hoje em dia, mas naquela época não era assim. E infelizmente a Dorian, ela teve contato com o vírus, ela era soropositiva, ela desenvolveu a AIDS.
E aí ela foi ficando muito doente. Eu não encontrei exatamente quando foi que ela descobriu a AIDS, mas desde a descoberta até o fim da vida dela não foi um período muito longo. Ela acabou ficando muito mal, muito fraca. E a própria Dorian, ela sabia que ela já estava muito fraca, então ela já não tinha energia como ela tinha antigamente. E ela tinha os negócios dela, né? Então ela precisava de alguém para ajudar. Então nessa época ela convidou uma amiga dela chamada Louie Taylor. Ela convidou a Louie para tomar a frente dos negócios, né? Para gerir a casa, para gerir a marca, para gerir tudo que ela tinha, porque ela já não tinha energia suficiente para conseguir conciliar a doença, né? O bem-estar dela com os negócios. E aí a Louie começou a ajudar ela. E infelizmente a Dorian morreu em 1993 no hospital chamado Columbia Presbyterian Medical Center em Manhattan, e ela tinha só 56 anos de idade, gente. Então ela morreu muito nova. Imagina, 56 anos hoje, as pessoas têm muita energia, têm muita saúde, então ela morreu muito nova mesmo, tinha muita coisa pela frente. E quando ela tava já no leito de morte, né, a Dorian, ela chamou a Louie e falou assim: olha, eu tenho muitas peças de roupa e eu gostaria que você selecionasse as que eu vou te falar. Então ela fez uma lista, né, de roupas que ela gostaria que a Louie guardasse. E o restante ela falou pra Louie que ela podia organizar um bazar, vender as roupas ou doar o que ela achasse que, né, não daria pra vender. Então depois que ela morreu foi exatamente isso que a Louie fez. E foi a partir disso que foi descoberto um mega segredo da Dorian, que vocês vão descobrir agora. Então já entrando no caso, né, 2 meses depois da morte da Dorian, 2 rapazes foram até a Louie e eles queriam comprar roupas de Halloween, enfim, queriam customizar algumas roupas. E aí a Louie foi até o apartamento da Dorian no Harlem, então ainda tava tudo lá, né, as coisinhas dela. E aí, mexendo num closet, né, pra procurar peças pros rapazes, ela encontrou uma bolsa de viagem xadrez bem grande e bem pesada. Então ela conta que ela quase não conseguiu tirar a bolsa lá de dentro. E aí eles ficaram todos muito confusos, né? Eles não sabiam o que tinha lá dentro. E a Louie não encontrou nenhum zíper, não encontrou nada pra conseguir abrir a bolsa. E ela pediu pra um dos rapazes que tava lá pegar uma tesoura e cortar, pra ver se eles conseguiam enxergar alguma coisa. E assim que ele cortou, um cheiro muito, muito forte. A Louie conta que ela quase não aguentou, que ela quase passou mal, porque era um cheiro muito forte de coisa podre, saiu lá de dentro. E eles ficaram mega preocupados, né, porque obviamente que tinha alguma coisa errada ali, uma roupa não ia ter um cheiro tão forte daquele jeito. E aí eles foram bem inteligentes até, eles não mexeram em nada, não tocaram mais em nada, e a Louie ligou imediatamente pra polícia. E aí quando a polícia chegou e abriu a mala, eles encontraram um corpo, gente. Tinha um corpo dentro da mala em posição fetal. E assim que eles abriram também, eles encontraram diversos lacres de uma bebida, né, de uma cerveja, diversos lacres dentro daquela bolsa também, o que era bastante intrigante. E esse corpo ele tava embrulhado num tipo de couro falso, em plástico, então ele tinha diversas camadas, né, de embrulho, e o corpo estava parcialmente mumificado e parcialmente em decomposição. Então, por conta dessas camadas de plástico, de couro falso e por estar dentro de uma mochila fechada, o corpo praticamente não teve contato com o ar, né, com o externo, assim, com o ambiente externo, e ele não sofreu as decomposições que um corpo em um ambiente comum sofreria. Então ele ficou parcialmente mumificado, só que o que não foi mumificado acabou, né, apodrecendo, enfim. Eles até contam que o corpo estava flutuando em sua própria sopa. Então, assim, a gente já imagina que era uma cena, assim, totalmente deplorável, né? E aí eles contam também que a pele do cadáver era meio amarelada, meio roxa, que não tinha mais orelha, era só cartilagem. E o cadáver era de um homem. Esse homem estava vestindo uma samba canção azul e branca esfarrapada. E ele tinha um buraco de bala na cabeça. Então, inicialmente já foi praticamente descoberta a causa da morte dele, né, que foi um tiro na cabeça. E aí, inicialmente, eles ficaram se questionando há quanto tempo aquele corpo estava ali, porque a Dorian nunca tinha comentado com ninguém sobre aquele cara, nunca tinha comentado sobre ter matado alguém, né, nem para as pessoas mais próximas dela. E aí, lembra aqueles lacres da cerveja que eu falei pra vocês?
eles descobriram que aquela cerveja já não era mais fabricada, já fazia um bom tempo, praticamente assim 15 anos. Então era bem provável que aquele corpo já estava ali há 15 anos para mais, então realmente fazia jus ao estado em que ele estava, né? A pele do cadáver estava muito fina, então eles demoraram muito para conseguir tirar as impressões digitais para descobrir quem era. E aí, para conseguir colher essa impressão digital, eles tiveram que fazer uma solução milagrosa para endurecer a pele e para conseguir colher as digitais. E aí, com isso, eles descobriram que o corpo era de um cara chamado Robert Bobby Worley. Ele era conhecido como Bobby Well. Ele nasceu no dia 18 de dezembro de 1938 e fazia muito tempo que ninguém via ele. Então, após algumas investigações, a polícia descobriu que ele já tinha passagem, inclusive ele já tinha sido preso por estupro e agressão. Ele chegou a ficar 3 anos preso. Como eu falei, já fazia muito tempo que ninguém via ele. O último contato que ele havia tido com alguém da família tinha sido com o irmão. E depois disso, nunca mais ninguém tinha ouvido falar no Bob. E aí que começa toda a dúvida, né? O que de fato tinha acontecido, porque ninguém que era próximo da Dorian, mesmo os melhores amigos, assim, as pessoas mais próximas, mesmo a Louie, né, em quem ela confiava em tocar os negócios dela, ela não sabia de nada. E conversando com as pessoas próximas, ninguém soube dela ter tido algum relacionamento na época do crime, né? Porque eles estipularam uma data, né, que tinha sido entre 15 e 20 anos antes, então ninguém soube dela ter tido algum namorado ou alguma coisa assim, dela ter brigado com alguém. Então começaram a surgir as teorias, né? A primeira delas, e a que eu acho mais plausível, é a de que o Bob ele tentou entrar na casa da Dorian, né, no apartamento dela, e como ele já tinha esse histórico de agressão, enfim, talvez ele tenha entrado pra roubar ou pra fazer algum mal a ela. E aí ela, em legítima defesa, né, no desespero, ela pegou uma arma e atirou nele. E aí ele acabou morrendo. E ela ficou com muito medo, né, sem saber o que fazer, porque ela tinha acabado de matar uma pessoa. E como ela já era uma pessoa marginalizada, né, ela era uma drag, negra, trans, então ela ficou com medo de que a polícia não acreditasse nela e acabasse prendendo ela, não acreditasse na legítima defesa, porque a gente sabe que até hoje esses grupos, eles são, de certa forma, mais perseguidos e descredibilizados. Então, imagina naquela época, né? E aí eles acreditam que ela tenha se desesperado e tenha guardado esse corpo e esse segredo, né, por todos esses anos e não tenha dito pra ninguém. A segunda teoria, que se fortaleceu um pouco, é a de que ela e ele tenham realmente tido um romance, porque o irmão do Bob, ele comentou que uma das últimas vezes que eles conversaram, o Bob tava super alterado, tava bêbado e tava falando umas coisas assim, sem nexo, e ele falava sobre uma mulher com quem ele tava tendo um relacionamento, e essa mulher tinha o mesmo nome. Mas não, até hoje isso não se confirmou, foi uma coisa que o irmão dele falou, mas ninguém sabe se é verdade. E aí a Louie também comentou que a Dorian há muito tempo tinha escrito uma história que não era uma autobiografia, era uma história em terceira pessoa, em que ela contava que estava em um relacionamento com um cara, e esse cara queria que ela fizesse a mudança das genitálias, né, e aí ela não quis, eles acabaram brigando, e ela tinha feito um mal pra ele, tinha matado ele, enfim. É uma história que ela mesma escreveu à mão, escreveu a punho, então é uma história real. Então esse fato é real, essa história realmente existiu, mas que a gente também não consegue fazer ligação nenhuma com o crime de verdade, né? Outra teoria é de que ela estava andando pela rua, normalmente, como uma pessoa qualquer, e ele tentou fazer algum mal a ela, agredir ela, ela acabou matando ele, mas pra mim essa é a que mais cai por terra, porque não faz sentido. Haveria alguma testemunha, alguma pessoa teria visto, imagina, Nova York, naquela época tinha muita gente pelas ruas, então é impossível que ninguém tenha visto nada. E outra teoria que acabou sendo levantada foi a de que ela estaria encobrindo esse crime pra alguém, porque ela tinha se mudado para esse apartamento um tempo depois do que acredita-se que o crime tenha sido cometido. Então, eles ficaram com essa dúvida, sabe? Será que ela foi pra esse apartamento e ela já sabia que tinha esse corpo dentro do closet e ela tava escondendo ele pra alguém, enfim? Porque
É uma coisa muito estranha, né? Pensar em uma pessoa fazer uma mudança de um apartamento pro outro e pensar e se preocupar assim, nossa, tenho que pegar aqui essa mala com o corpinho e levar pro outro apartamento que eu vou morar. Então, também é uma coisa um pouco estranha, mas se de fato ela estava encobrindo, ninguém nunca vai saber, porque a Dorian não estava viva mais pra contar, pra dizer o que aconteceu. Então, esse é um crime, esse é um caso que tá sem solução até hoje. E é um caso muito estranho, assim, porque ninguém mesmo, as pessoas mais próximas dela, ninguém sabia de nada. Então é muito confuso, assim, entender como é que ela pôde fazer isso e agir normalmente, ou será que ela estava encobrindo alguém? E como é que essa pessoa, esse alguém que ela estava encobrindo nunca apareceu? Então eu acredito muito na primeira teoria, que é a de que ele tenha tentado invadir a casa dela. E também, talvez na última, né, que é a de que ela estava tentando encobrir alguém. E se de fato ela tentou encobrir alguém, essa pessoa provavelmente não ia se entregar, até porque a Dorian já tinha morrido, então ela não seria presa, enfim. E aí, se essa pessoa se entregasse, ela acabaria presa e, né, teria que cumprir e pagar pelo crime que cometeu. Então, eu acho que é uma coisa que provavelmente nunca vai ter uma solução concreta, só teorias mesmo. Então esse foi o vídeo, pessoal. Esse caso é um caso bem sinistro, assim, e de certa forma macabro, porque pensar em uma pessoa vivendo 15, 20 anos com um cadáver dentro do closet, gente, é bizarro, assim. E me choca também o fato de não ter saído nenhum odor, nada. Então, inclusive, é uma coisa até que os investigadores, os detetives comentaram que provavelmente não era um crime premeditado, que ela não planejou mumificar aquele cadáver e guardar ele. Talvez, provavelmente isso tenha sido mesmo uma coisa que aconteceu no desespero, ela embrulhou, enfim, e aquilo acabou dando certo e o cadáver ficou lá meio mumificado, meio entrando em decomposição. Mas me contem aqui o que vocês acharam. Qual teoria vocês acham que é a mais plausível, né? Porque é uma coisa bem estranha. Então me contem aqui se vocês têm uma teoria nova, se vocês acham que outra coisa aconteceu, me contem aqui também. E já deixem sugestões de novos casos aqui que eu vou trazer pra vocês toda semana. Eu ainda não tenho certeza quanto aos dias, mas pode escrever que toda semana vai ter vídeo aqui, então toda semana vai ter um caso novo pra vocês. Obrigada pra quem assistiu até aqui, um beijão e tchau, tchau!